Estamos de volta com um programa Mulher Mais, debatendo o tema violência doméstica. Nós estamos aqui com o Padre Sebastião, falando sobre esse tema que tem crescido bastante, né, Padre? E no bloco anterior, o senhor nos falava sobre as ações que a igreja toma para coibir essa violência doméstica. Mas quando nós falamos na violência doméstica, o que a gente analisa é o seguinte, que essa violência, quem sofre mais é a mulher. O homem, ele tem uma agressividade muito grande com ele, trazendo consigo já parece que já é uma coisa da natureza do macho, ser mais agressivo do que a mulher. E a mulher tem sofrido isso dentro de casa, não apenas a violência física, mas a violência verbal também, porque ela é muito grande, porque o homem ele se contém no dia a dia, ele é de poucas falas, mas quando abre a boca para falar, a agressão verbal às vezes, ela se torna mais agressiva do que a física, porque tem palavras que não saem mais nunca da cabeça da gente. A dor física, ela dá e passa. Exato. Mas a dor moral, a dor psicológica, essa nos acompanha a vida toda, né? Então, no programa Mulher Mais, a gente está debatendo esse tema justamente por isso, porque a violência não é nem tanto da mulher para com o homem, mas do homem para com a mulher, né? E quando a gente frequenta ambientes religiosos, a gente vê que a mulher está sempre ali buscando uma palavra de conforto, buscando uma sabedoria para levar para dentro de casa. E essa agressividade que o homem tem contra a mulher dentro de casa mesmo, é que faz com que ela vá buscar uma força superior, porque muitas vezes ela já não tem essa força consigo e ela vai buscar essa força superior. Muitas mulheres têm conversado com o senhor, abordado esse assunto, reclamado de alguma coisa dentro de casa, como que funciona, se isso isso é uma imaginação que a gente tem porque vê as coisas por fora, ou o senhor que vive dentro dessa situação, se isso é realmente verdadeiro. Então, nós temos nessa busca, na sua fala da colocação entre o homem e mulher e o homem, alguns fatores que são interessantes. A questão da busca da mulher pelo ser superior. Ela tem por diversas formas, não é só pelo fator de estar passando por uma situação difícil. Pela situação da fragilidade que nos envolve, né? Tem esse fator também. Eu estou passando por uma fragilidade, eu vou buscar a graça de Deus para me superá-la e vencer com a graça de Deus. E tem também aquela que está bem, mas quer doar-se à igreja, a Deus, seu serviço. Porque disse que tem pessoas que buscam a igreja pela dor, outras pelo amor. Pelo amor. Né? Então nós temos essas duas realidades. Mas interessante na sua fala, quando você colocava a questão da violência dentro do lar e que ela é mais agressiva pela parte do homem, né? É bom a gente fazer uma análise um pouquinho disso daí. A violência no lar não significa só aquela violência física. É igual eu falei, porque tem palavras que jamais a gente consegue esquecer. Né? Apesar que a gente sabe que as mulheres também, quando tiram para dar suas alfinetadas, vamos ficar quietinho, porque é melhor nem falar. Exatamente, já me disseram que não é brincadeira também. Mas é interessante perceber o seguinte, essa violência que nós constatamos hoje através da imprensa, no dia a dia, quer dizer, nós ficamos, às vezes, estarrecidos do que ouvimos tais fatos, né? Agora, imaginemos aquela que não sai na imprensa. Né? Aquela que sofreu a sua violência e ficou ali quietinha, encolhida no seu canto. Tem tantos lares que, às vezes, sofrem essa violência psicológica, brutal dentro de lá, mas ali permanece por diversos fatores, situações. Aí tem que analisar a situação financeira, a situação econômica, a situação da família, para onde ir, para onde não ir. Então, às vezes sofre a situação e permanece naquela situação sem reclamar, porque tem medo. Não tem condições de sair dessa situação, não tem condições de sair dessa situação. Ou mesmo tantos aí que nós contemplamos aí, e reclamaram mesmo nas delegacias, pedindo proteção em situações X e foram vítimas daquela situação. Então, as situações são as mais diversas possíveis, né? Então, mas aí não podemos contemplar um pouquinho mais que fatores levam a essa situação. Essa agressividade toda, né? toda e tal. Sim,
Hoje, se nós analisarmos, não dá para a gente determinar, dizer assim, é esse fator único, né? Ele é um conjunto de fatores na sociedade. Mesmo porque cada família também vive uma situação, cada homem, cada mulher tem a sua personalidade, tem o seu jeito de ver. Então, caracterizar a agressividade só por um fator, a gente estaria generalizando essa violência. Exatamente, mas ela é vária nesse sentido. Então, eu diria assim, vamos puxar um pouco da raiz da própria educação hoje do lar, né? E fazer uma ligação um pouco com a realidade do mundo em que nós estamos vivendo, que é chamado mundo capitalista, voltado para o ter, para o possuir, para o valor das coisas. Não o valor do ser enquanto pessoa humana. A sociedade nos passa uma imagem daquilo que você só tem valor a partir do que você possui alguma coisa. Exatamente, né? é. Então, já juntando esse fator com a mentalidade do ser humano, que o homem é mais racional, nesse sentido, e nesse caso a psicologia diz que a mulher é pelo lado emotivo, né, nesse sentido, junta as duas coisas, uma diferentemente uma da outra. E nesse fator, o que acontece? Essa situação do mundo de hoje que exige uma profissionalização, uma qualificação, uma exigência maior do ser humano, eu acredito que, entre muitos fatores, esse também influencia muito. Depois tem outro fator educacional que nós tivemos, que cada família tem uma forma de educar seus filhos, né? Nós temos uma cultura própria de nós brasileiros, mas uma outra questão é que a gente vive dentro do nosso próprio lar, que os nossos pais nos ensinaram, nos transmitiram e que cada família hoje transmite aos seus filhos também. Então, são série de fatores. Outros fatores, a chamada violência que nós contemplamos na sociedade, que fica impune também, né? Os grandes violências da sociedade e maldade que acontecem no dia, fica impune. Então, são influências negativas ou subconsciente e inconsciente que também fazem parte do cenário de violência que leva o ser humano a tudo isso. E às vezes também, enquanto o senhor falava, dava para a gente raciocinar da seguinte maneira. Eu tenho certeza que muitas mulheres, ao ouvirem o padre Sebastião explanar sobre este assunto dessa forma, a gente raciocina, para pensar o seguinte: hoje, padre, nós mulheres, eu creio que a gente também está sendo aquela mola propulsora que provoca um pouco essa violência. Porque a partir do momento em que nós fomos para o mercado de trabalho, nós entramos nesse mercado competitivo junto com o homem, a mulher, de uma certa forma, ela acaba se tornando também um pouquinho masculinizada. A gente acaba pegando aqueles trejeitos mais grosseiros do homem. E hoje a mulher, ela está menos tolerante com a fraqueza do seu companheiro, porque hoje eu não preciso tolerar isso porque eu sei me virar sozinha. Eu tenho minha independência. Hoje eu sou independente. E tem casos em que, se a mulher tem um patamar um pouco mais alto que o homem, ela começa a humilhar. E o homem não tem essa coisa, porque é próprio da natureza dele o domínio. Né? Mesmo que o homem não domine, vamos fazer de conta que ele está dominando? Para quê? Né? É aquele ditado: você finge que manda e eu finge que obedeço. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que ver esse fator, né? Nós, mulheres, não ser também esse estupim para a bomba estourar. Bem, Padre Sebastião, o assunto está muito interessante, a nossa conversa, tenho certeza, está muito gostosa, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e já a gente volta dando continuidade a esse assunto. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta.